Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Salmos capítulo 31. Mas antes de entrar na leitura dos versículos que eu escolhi aqui de Salmos capítulo 31, eu quero compartilhar o contexto histórico desse salmo, tá bom? Quem escreveu esse salmo foi Davi, tá bom? E eu quero compartilhar qual foi os sentimentos que ele estava tendo, o que fez ele escrever essas letras, tá bom? E o que ele estava se passando. Quando a gente entende a história por trás, fica mais fácil entender o que se passa dentro desse salmo. Bom, então para começar nessa história aqui, tem a ver com Absalão, que era filho de Davi, que estava querendo matar Davi. Ele tomou o reino de Davi ali e estava tentando matar o próprio pai. Como que chegou nessa situação? Bom, Davi, ele tinha várias concubinas, né? E ele teve filhos com essas mulheres. Então ele tinha muitos filhos que eram meio irmãos um dos outros. E um dos filhos mais velhos dele, que era o primogênito, era chamado Aminor, né? E Aminor, ele teve ele era psicopata, né? Ele ficou com um desejo muito forte pela irmã dele, chamada Tamar. E ele violenta, né, essa irmã dele. E aí essa irmã vai parar na casa de Absalão. Absalão protege essa irmã, toma ela ali, ela como proteção ali. E ele exige, né, que o rei, né, o pai, Davi, faça alguma coisa com Aminor ali, mas se passa 2 anos e o pai não faz nada, né, porque era filho dele ali. Então o que que acontece? Absalão, ele vai e ele faz uma trama para matar Aminor, né? Eu acredito que também no meio dessa trama, Absalão ele queria se tornar rei. E Aminor ali, ele era, na verdade, sucessor ao rei porque ele era o primogênito de Davi. Então ele faz essa trama, né? Coloca a justificativa aqui porque ele também havia violentado sua irmã Tamar e acaba pedindo ali e mata, né, o próprio irmão e ele foge. Ele foge, fica foragido por 2 anos. O rei Davi, então, depois acalma a fúria dele contra Absalão. Diz que Absalão, né, nas escrituras, ele era um homem muito bonito, né? Ele chamava muita atenção, ele tinha um cabelo muito grande também. E aí, então, depois de 2 anos, quem estava junto com Davi no reino ali, o seu soldado, aquele que era da sua confiança, fez uma trama ali para que Absalão fosse recebido de volta no reino. E aos poucos ele foi recebido ali ao reino, e aí ele começou a armar uma estratagema para tirar o pai dele do poder e ele se tornar um rei. Sempre quando alguém vinha ali consultar o rei Davi, ele falava, meu pai está ocupado, ele falou para mim que não vai poder te atender, mas se fosse eu iria te atender, tá bom? Eu ia lá onde você estava, eu ia te atender, eu ia resolver sua causa. Então dessa maneira ele estava conquistando a simpatia do povo, e fazendo com que o povo se voltasse contra Davi. Até que ele foi em várias cidades e se proclamou rei, dizendo que ele que estava governando ali, juntou soldados e foi atrás ali do pai dele para matar ele no reino. Davi ele tem que abandonar tudo, ele foge, ele perde o reino nesse momento e as concubinas, né, de Davi fica lá no reino e esse Absalão ele acaba possuindo as esposas, as mulheres do pai dele para dizer que ele era o rei agora nesse momento. E depois de ter feito isso, então ele começa uma busca atrás do pai dele para querer matar o pai para que ele pudesse ser rei perpetuamente ali, tá bom? Então é nesse contexto histórico que nós temos aqui o Salmo capítulo 31. Só para finalizar a história, né? Davi, ele não quer ir contra o seu filho, né? Então, aqueles que são súditos dele ali, ele pega e fala, não, você fica aqui no local protegido e nós vamos guerrear ali contra o seu filho. E fala, não, mas não mata o meu filho, né? E aí eles vão lá com essa intenção, mas o que acontece, né? Os súditos ali de Davi acabam vencendo a batalha, Absalão vai correr no cavalo ali, ele fica agarrado, né? Com aquele cabelo grande que ele tem, ele fica agarrado num carvalho ali num galho de árvore pendurado. E aí então eles vão lá e matam, né, o Absalão, né, o filho do rei, contrariando a ordem do rei. Né, o rei fica de luto vários dias ali. Depois o povo vem e fala para ele, mas será que o rei ele ama mais o seu filho que estava iníquo, buscando matar o próprio rei ali, o que ele fez,
do que o próprio o reino, né? E aí o rei acordou um pouco para a vida e aí ele começa novamente a reinar. Mas é dentro desse cenário que nós temos aqui Salmos capítulo 31. Mas antes de ler o capítulo 31 aqui, o Salmos capítulo 3 também é dentro desse contexto, tá bom? É de Davi tendo fugido por causa do seu filho Absalão, que procurou matá-lo e agora estava dominando ali o reino. Então eu vou ler aqui no capítulo 3 de Salmo, o versículo 1 e 2. Diz assim, ó. O Senhor, como se tem... Ó Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que me levantam contra mim. Então aqui várias pessoas se levantaram contra Davi, inclusive pessoas que estavam do lado dele, o reino, tá bom? Que estavam tramando para que Absalão reinasse em seu lugar. Então foram vários adversários. Então é nesse contexto que ele está falando aqui. Versículo 2 ele diz assim: E muitos dizem a minha alma, não há salvação para ele em Deus. Né? Isso é muito doído para Davi quando as pessoas falam, olha, não tem jeito Absalão. Então é muito doído para a alma de Davi quando fala, olha, o seu filho não tem jeito, ele vai ter que morrer. Ele não quer que o seu filho morra. Né? Então é uma situação muito difícil aqui. Outra coisa aqui em Salmos 3, a gente vai ver a palavra selá, né? 3 vezes nesse capítulo aqui. A gente vê aqui no versículo 2, no versículo 4 e lá para o último versículo também tem a palavra selá. Eu estava participando ontem numa aula, numa live, né, no Evangelho em Perspectiva, e aí estavam perguntando o que significa essa palavra selá. Dentro do livro de Salmos aqui, ele aparece mais de 70 vezes, tá bom? E não tem um significado... assertivo, né? Certo aqui, esse é o significado da palavra selá, tá bom? Mas temos algumas coisas que indicam o que significa esse selá. Eu peguei e mandei a resposta lá. Deixa eu ler essa resposta aqui para vocês também. Eu coloquei aqui, ó. A palavra selá tem um significado desconhecido até hoje e ela é debatida. Mas a natureza dela parece ser musical, como o sentido de amontoar, erguer, exaltar ou suspensão. Pode ser ali na hora que os músicos... Porque, na verdade, o livro de Salmos, tá bom? Ele não é falado ou lido da maneira que eu estou lendo aqui. Ele é cantado, tá bom? Quando eles vão ler ali, eles vão cantando o livro de Salmos. Então, é um louvor. Então, é diferente do jeito que a gente lê Salmos. Então, esse selar aqui é uma indicação, né? Tudo indica que é uma indicação para que o músico que está tocando ali, ele possa elevar o som do instrumento que ele estiver tocando ali, para que enquanto as pessoas estão esperando a vez de cantar novamente. Ou é uma indicação daquele que está cantando uma hora que ele tem que arrastar mais a voz, ou suspender mais a voz, e assim por diante, tá bom? Então, basicamente é isso. No aplicativo Biblioteca do Evangelho, se nós pegarmos aqui, na palavra selar, ela está em azulzinho, é só clicar e vai para o significado em hebraico também. Eu vou ler aqui o que diz, ó. Em hebraico, é interpretação incerta, ou seja, não é bem certo o que ela significa, mas diz assim, ó, parece ser um signo musical, possivelmente seja uma indicação aos músicos para tocar mais forte ou para trocar um prelúdio enquanto as vozes se calam ali. Então é mais ou menos o que eu estou compartilhando aqui com vocês também, o que significa essa palavra selar, tá bom? Então a gente vê aqui no livro de Salmo toda essa mistura de sentimento de Davi, né? Que o próprio filho dele está tentando matar ele para tomar o reino ali, tá bom? Então por isso que ele fica muito indeciso ali na hora de fazer, tomar o reino de novo, né? Vamos lá para o Salmo 31, vamos começar no versículo 1 aqui, que é o mesmo contexto histórico. Ele diz assim, ó, em ti, Senhor, confio, nunca me deixaste envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Eu acho interessante aqui quando ele fala livra-me pela tua justiça, porque ele quer ser imparcial, né? Ele não quer pedir que Deus se vingue, né, do filho dele ali, porque é o filho dele.
Então ele pede para Deus ser imparcial, ou seja, dá para Absalão o que é de Absalão e dá para mim o que é meu. Né? Ele tá pedindo é algo muito difícil aqui que Davi tá pedindo, na verdade. Aqui quando fala não me deixes envergonhado, o próprio filho dele tinha envergonhado ele, né? Ele veio, tomou o reino dele e ficou com todas as concubinas do pai dele ali, envergonhando o próprio rei Davi. Né? Então, assim, ele está fazendo esse salmo aqui dizendo, não me deixes envergonhado. Ou seja, faça a justiça, Senhor. Mas faça assim, da maneira que eu estou falando, né? Dê a Absalão o que é de Absalão e dê a mim o que é de mim. Continuando aqui o versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima e me salve. Né? Eu acho muito interessante aqui, né? Eu vou comentar aqui no final, que no mesmo tempo que ele fala aqui, eu confio em ti, Senhor, ele está fazendo também uma petição, né? Depois, logo abaixo, ele faz uma petição. Se a minha firme rocha, ele está clamando para Deus ser essa força para ele. Eu acho interessante. Só que no versículo 3 já muda de novo, ele já coloca o Senhor como a rocha dele, ó. Porque tu és minha rocha e minha fortaleza, pelo que por causa do teu nome guia-me e encaminha-me. Tem sempre esse paralelismo de palavras, né? Ou seja, repetindo a palavra, dando a menção duas vezes. Por exemplo, quando fala assim, guia-me e encaminhar-me, é a mesma coisa. Guiar uma pessoa e encaminhar ela até um local é a mesma coisa. Só que na língua hebraica e nos salmos cantados, isso fica muito bonito. Né? Mas é a mesma ideia de palavra aqui. Continuando aqui, ó, por exemplo, versículo 4 agora. Tira-me da rede que para mim me esconderam, pois tu és minha força. Então, a rede que armaram para ele, ou seja, uma armadilha, ele foi pego nessa armadilha. Agora ele estava sem o reino e o filho dele estava lá querendo matar ele, buscando matá-lo. Aqui o versículo 5 é bem interessante também, que diz assim, ó, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimes, ó Senhor, ó Senhor Deus da verdade. Então aqui quando ele diz, né, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, a gente tem essa mesma frase dita por Jesus Cristo na cruz, lá em Lucas capítulo 23, versículo 46, quando ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Só que aqui diz entrego, lá diz encomendo, que é o mesmo significado. Tá bom? Então Jesus Cristo ele citou o livro de Salmos 20, o livro de Salmo capítulo 31, versículo 5, quando ele estava na cruz também. Outro versículo que eu achei interessante aqui é o versículo 10, que diz assim, de Salmos 31. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Essa parte que ele fala que os ossos se consomem é como se ele estivesse morrendo, né? Como tem uma profecia lá, o vale de ossos secos, né? Está falando de morto, ele está morrendo. E aqui ele cita por conta da iniquidade dele. Né? Ele julga aqui que tudo isso que está acontecendo com ele foi por causa do próprio pecado que ele havia cometido. E na verdade era, porque o profeta falou que isso sobreviria sobre ele, que os seus próprios filhos se voltaria contra ele, tá bom? Isso por causa do pecado dele lá de ter matado Urias, né, para ficar com Betseba lá, então para esconder a gravidez, todo aquele problema. Então aqui Davi ele reconhece o pecado dele e reconhece que todo esse mal que veio sobre ele foi por conta dessa iniquidade. Vou ler de novo aqui, ó. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro e minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Eu também gostei do versículo 12 aqui que diz assim, estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Então, aqui veja que ele fala duas vezes a mesma coisa. Dizer eu sou como um morto ou ser como um vaso quebrado é o mesmo sentido. Um vaso quebrado não dá para pegar água, ou seja,
Aos olhos deles, eu sou imprestável, não sirvo para nada. E aqui, quando ele fala como um morto, com o passar do tempo, ele vai ficando esquecido, ele não vai sendo lembrado mais. E é disso que Davi está falando aqui, tá bom? Mas só para não terminar a mensagem com esse tom, né, fúnebre, né, desse salmo aqui, a parte que eu mais gostei lá em cima, quando falou assim, ser a minha firme rocha. Ele está pedindo ao Senhor para ser a firme rocha. E logo abaixo, ele já vai dizendo, tu és minha rocha, minha fortaleza. Então, veja bem que, ao mesmo tempo que Davi, ele crê no Senhor e ele confia que Cristo, ele é a rocha dele, ao mesmo tempo ele também busca que permanecer nessa rocha, né? Ou seja, seja a minha rocha. Ao mesmo tempo que Cristo é a rocha dele, ele pede para que o Senhor seja a rocha dele, né? Ou seja, nós estamos no Senhor, o Senhor é nossa rocha, mas também nós temos que permanecer no Senhor para que nós possamos estar seguros. É isso que significa aqui. E essa menção de rocha, toda vez que Davi falar sobre rocha aqui, ele deve lembrar aqui sobre um episódio. Depois eu vou compartilhar um salmo dele, que ele é bem velhinho, compartilhando como se fosse o fim da vida dele. Então ele fala várias coisas que ele passou na vida dele. Dentro do salmo a gente vai identificando por causa da história, né? Lá em 2 Samuel, as histórias lá, e a gente vai pegando no salmo e vendo qual foi o sentimento dele e como se aplica o salmo, como eu estava fazendo aqui agora, contando o contexto histórico antes, tá bom? Então, essa parte que ele fala minha rocha, por quê? Teve uma ocasião em que Saul ele estava caçando ele, buscando matá-lo ali de todo jeito, e uma vez Saul conseguiu cercar ele, né? Ele subiu num rochedo, como se fosse uma ilha de pedra, assim, e aí o Saul ele cercou esse local, né? Essa pequena montanha, com vários cavalos em volta ali, com seus soldados, não tinha como Davi fugir dali. E aí, então, era só ele ali ir lá e matar Davi. Só que nesse momento, né, Davi, ele clamou ao Senhor. E o que que aconteceu? Veio uma guerra sobre Saul, lá no outro lado, né, e vieram avisar Saul, então ele teve que pegar os cavaleiros e ir para a guerra lá, para não perder o reino. E aí, assim, o Senhor salvou ele. Então, por isso que Davi, constantemente, ele fala que o Senhor é a sua rocha, porque ele estava na rocha, e naquela rocha ele foi protegido por Deus. E aí deu esse acontecimento e ele foi salvo. Também no Velho Testamento, no Oriente Médio, quando se levantava uma tempestade, né, de raios, chuva, você não podia ficar em campo aberto, porque o raio vinha em você, né? Então muito perigoso você estar em uma tempestade de raio, ficar num campo aberto, tá bom? Então eles sempre procuravam uma rocha, uma caverna para entrar ali, um rochedo, porque ali servia de proteção. E agora a gente entende melhor o que significa Cristo ser nossa rocha, porque isso é abrigo, é proteção, é firmeza, são todas essas coisas. Então eu termino a mensagem de hoje lendo uma escritura sobre rocha aqui que eu amo bastante, que é Elamã, capítulo 5, versículo 12, diz assim: E agora, meus filhos, lembrai-vos que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todos os seus granizos e violentas tempestades vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a quais estáis edificado, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Então Jesus Cristo é a nossa rocha. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.